Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Olá, boa tarde! Está no ar mais um programa TV Sintese. No programa de hoje você vai saber tudo o que ocorreu na última Assembleia da Categoria dos Professores, realizada na última quinta, dia 28, no Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, para discutir o projeto de lei do Governo do Estado que propõe o início da reconstrução da carreira. Vamos ter também o nosso quadro A Escola Como Eu Vejo. Não saia daí, a gente volta em 2 segundos. Muito bem, estamos de volta. Agora nós vamos dar um F5 e atualizar a discussão a respeito do projeto de lei do Governo do Estado que propõe o início da reconstrução da carreira das professoras e professores. Na última quarta-feira, dia 27, o Sintese informou aos professores que as audiências ocorridas entre o governador, secretários e sindicato culminou na apresentação de vários cenários de recuperação da carreira. Nós temos 2 situações com o governo: a retomada da nossa carreira ao que era e o passivo. O passivo que vem se acumulando ano a ano, quando o governo não tem pago o piso reajustado na carreira, como diz a lei. Nós temos o passivo de 2012, 2015, 16, 17 e 18. Me chegou a informação de que tem advogados procurando os professores, para que os professores entrem com ação, querendo receber esse passivo de volta. Qual é o informe que eu quero passar aqui para os companheiros e que a gente precisa sair com nota para informar os professores? O Sintese já entrou com ação judicial coletiva de todos os passivos. Já tem ação tramitando dos professores de rede estadual, de todos os passivos. Nós já entramos com ação na justiça. O professor pode entrar individualmente? Pode, é um direito que ele tem. Qual é o problema político e jurídico disso? É um desses advogados, uma dessas ações individuais, gerar uma perda, o professor que entrou com a ação, a justiça negar o direito a receber o passivo, talvez até por desconhecimento da nossa carreira, por não argumentar corretamente o direito a receber e perder, e a perda de uma ação particular implicar na perda de tudo. Como foi a questão da progressão vertical, que foi o grande debate que nós fizemos para recuperar no Tribunal de Justiça. Então, a gente já está informando aqui, a gente vai informar amplamente, e os professores que tomarem conhecimento, ou que chegarem à escola e tiver advogado colocando isso, a gente solicita que esclareça. O sindicato já entrou com ação de todos os passivos, de todos os professores coletivamente filiados ao Sintese, claro. Os que não são filiados, o sindicato não representa. Mas os professores filiados ao Sintese, nós já entramos com ação sobre o passivo, quando, da mesma forma como entramos com ação para garantir a carreira. Vou entrar agora na discussão das audiências. Nós tivemos uma paralisação no dia 12 de junho. Naquele mesmo dia 12, ficou marcada uma audiência para a segunda-feira seguinte com o governo do Estado. A audiência aconteceu na segunda-feira seguinte, após a nossa paralisação. Estavam presentes na audiência o governador e os secretários da CEPLAG, da CED e da Comunicação. Com esse diálogo, ficou marcada uma audiência para terça com os técnicos das fazendas, das secretarias, das 3 secretarias, CED, Cefaz e CEPLAG, para apresentar cenários de impactos. E aí os estudos estão feitos. Nós temos estudos feitos do impacto da retomada da carreira, tanto para ativo
quanto para aposentados, porque essa é uma pauta que a gente não abre mão. Qualquer ganho ou discussão de retomada de carreira não pode ser garantida apenas para os ativos, tem que ser garantido para ativo e aposentados. Então, os estudos de impacto precisa ser impacto da carreira para garantir para os ativos e para os aposentados. Na terça-feira à tarde, foram apresentados à comissão do Sintese 5 cenários, 4 cenários, e nós pedimos que fizesse mais um. Foi apresentado 4 cenários de retomada da carreira, de 100%, de retomar a carreira como era em 2011, de 80% da carreira, de 50% da carreira e de 25% da carreira. E nós precisamos que fizesse também de 33%, que representa o terço da carreira. Nesses impactos, ficou agora a palavra final, de dentro desses impactos, o que é que pode apresentar de início de retomada da carreira para esse ano, a palavra do governador. Mas a proposta apresentada pelo governo foi recuperar no escalonamento vertical, nos patamares de 10%, a considerar a variação por tempo de serviço. A progressão horizontal, menos 1%, em cima do vencimento inicial, a cada 3 anos, chegando a 10% para quem está na letra J, conforme o plano de carreira. Então, a categoria se reuniu mais uma vez em assembleia, desta vez na última quinta-feira, para avaliar o resultado destas reuniões e deliberou que o sindicato apresente 2 emendas ao projeto que já foi enviado à Assembleia Legislativa. A primeira emenda estabelece que este projeto de lei deve ter como parâmetro para a real retomada da carreira do magistério, o que estabelece o artigo 3º pela Lei Complementar 250/2014, quanto às diferenças salariais a partir da qualificação profissional entre o nível médio e os demais, que eram de 40% graduação, 50% pós-graduação, 62% mestrado e 100% doutorado. A segunda emenda diz respeito ao índice de início da retomada da carreira. O governo propôs 10% e a categoria deliberou em assembleia que esse percentual deve ser de, no mínimo, 15%, conforme o discutido na assembleia realizada na última quarta-feira, dia 27. A proposta do governo representa perdas para os professores com doutorado e o sindicato não negocia propostas que tragam prejuízos. Após mais uma assembleia aqui no Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, com os professores da rede estadual, para tratar do projeto de lei que retoma a carreira dos professores, vamos agora fazer uma entrevista com a presidente do Sintese, professora Ivonete Cruz. Professora Ivonete, qual foi a proposta apresentada pelo governo do Estado? Então, a gente está vindo de um processo bastante intenso de audiências com o governo e com os secretários e de assembleias. Desse processo de audiências que ocorreram nas 2 últimas semanas, foram 3 audiências em que participaram o governador do Estado e o secretário de Educação, da CEPLAG. Foram discutidos alguns cenários. O governo apresenta ao magistério alguns cenários de retomada da carreira. E aí esses cenários foram o seguinte: eles apresentam o impacto financeiro dessa retomada da carreira do magistério a partir de um cenário de 100% de retomada da carreira, ou seja, voltar aos patamares que eram em 2011, voltar ao escalonamento de 40%, 50%, 62% e 100%. Eles apresentaram ainda um outro cenário de 80%, de quanto impactaria retomar a carreira em 80%, 50% da carreira, 33% e 25%. Então, em uma audiência que nós tivemos com os técnicos das secretarias, eles nos apresentam todos esses cenários. Na audiência de segunda-feira, da última segunda-feira,
com o secretário do Planejamento, nós fomos surpreendidos com uma proposta que é o projeto de lei que está em discussão e que já está na Assembleia Legislativa, com uma proposta que foi a mais rebaixada de todas. O governo apresenta uma proposta de retomada da carreira de 10%. É preciso que os professores que acompanham o programa compreendam que essa retomada de 10% na carreira, no escalonamento pela formação, implica, na verdade, em 4% para professor graduado, porque é 10% de 40%, em 5% para professor pós-graduado, é 10% de 50%, implica em 6,2% para mestre e 10% para doutor. Na nossa avaliação, no debate que nós temos feito com a categoria, essa foi uma proposta extremamente rebaixada. Mas qual é o ponto que nós consideramos como importante e, inclusive, consideramos que dentro da lei apresentada é um avanço, porque retoma o escalonamento por tempo de serviço. Hoje, os professores recebem o mesmo vencimento, independente se eles têm 1 ano na rede ou se eles têm 30 anos na rede. Com o novo projeto de lei, vai voltar o escalonamento de 1% a cada mudança de letra. Ao nosso ver, isso é importante, porque é um direito que está na carreira e que tem sido negado nos últimos 5 anos. Já no que tange ao escalonamento pela formação, nós consideramos ela bastante rebaixada. É uma proposta rebaixada, mas ela, além disso, ela traz uma outra problemática para os professores? Traz, que é o que nós temos debatido. Tivemos 2 assembleias consecutivas exatamente para discutir isso, porque ao aplicar os 10% na carreira, levando em consideração o piso de R$ 2.455, os professores com doutorado, que são 46 professores que estão na rede, com essa proposta de 10%, ocorre um rebaixamento do salário. A tabela que foi encaminhada com a lei para a Assembleia Legislativa tem esse problema grave. Diminui o salário dos professores que têm doutorado, e nós não podemos aceitar uma tabela, uma lei que venha diminuir salário para nenhum professor, mesmo aumentando, mesmo tendo ganho, os professores com graduação, com pós-graduação e com mestrado, que eram os que estavam com a carreira achatada, os doutorados sofrem perda, e nós não podemos aceitar um projeto que tenha perda. E o que foi deliberado aqui na Assembleia, né? Qual a proposta dos professores agora? A proposta deliberada hoje é pela rejeição desse projeto que está lá, com a proposta de emenda a ele, ou seja, só aceitamos esse projeto que está lá com 2 emendas. Qual é a emenda primeira? Que seja garantido no mínimo 15%, ao invés de 10%, 15%. E por que 15%? Porque isso implica ganho para todo mundo, inclusive para os professores com doutorado. Se o governo apresentar uma proposta de reajustar 15% em toda a carreira, quando chegar no doutorado, todo mundo tem ganho real. Então, essa é a primeira proposta apresentada pelos professores, que nós estamos encaminhando para os deputados, que nós vamos encaminhar para o governador, que nós vamos encaminhar para os secretários, que o projeto de lei, que a proposta que está na Assembleia Legislativa, que hoje é de 10%, e que tem esse problema em relação aos professores com doutorado, que seja apresentada uma nova proposta pelo governo de 15%, com a tabela de 15% estendida na carreira, porque isso resolve. E uma segunda questão que nós estamos encaminhando, que foi aprovada aqui na Assembleia como emenda, é que no texto da lei esteja dito que esse processo de retomada de carreira é para chegar aos patamares da nossa carreira atual, que nós perdemos, que é o quê? 40%, 50%, 62% e 100%. Então, a gente está apresentando também uma emenda no texto da lei que esteja dito que esse é o processo inicial para atingir a carreira que os professores têm direito por lei. E quais serão os próximos passos a partir daqui? Então, nós estamos em estado permanente de assembleia. Nós podemos estar convocando a categoria para uma nova assembleia na segunda ou na terça-feira, mas já temos informação que esses projetos de lei serão votados na terça-feira, na Assembleia Legislativa pela manhã. Então, a nossa grande convocação aqui para os professores é a seguinte: terça-feira pela manhã,
todos os professores precisam ir para a Assembleia Legislativa. Nós não tínhamos como chamar um movimento paredista, porque a gente está vindo de um momento em que teve um dia facultativo por conta do São Pedro, a segunda-feira que antecede a terça-feira é dia de jogo. Então, diante desse cenário de pontos facultativos por conta dos festejos juninos, por conta dessa questão da Copa do Mundo, a gente não teria como chamar a terça-feira como um dia de paralisação, mas é um dia de mobilização. Terça-feira, os professores precisam ir para a escola, informar na escola que vão suspender as aulas e todo mundo para a Assembleia Legislativa, porque vai ser a presença dos professores na Assembleia que vai pressionar os deputados a só aprovar o projeto que está lá com as emendas que nós aprovamos aqui na Assembleia. A partir de que horas na Assembleia Legislativa? A partir das 9 horas da manhã, a gente precisa começar a ocupar as galerias da Assembleia na próxima terça-feira. É momento de luta. É momento de luta e de continuar nessa luta pela conquista da nossa carreira. Então, convidar novamente todos os professores, terça-feira, 9 horas, na Assembleia Legislativa. Obrigada, professora Ivonete. Então, fica aqui o recado. É momento de luta. Muito bem, agora que você já está atualizado sobre os assuntos que dizem respeito à carreira dos professores, vamos tratar agora de outro assunto muito importante no nosso quadro A Escola Como Eu Vejo, que foi gravado em Siriri. A limpeza do banheiro, tanto feminino quanto masculino, pelo turno da tarde, que a gente está fazendo são os alunos, porque os funcionários se recusaram cá. O banheiro masculino não tem vaso sanitário, não tem água, e aqui é o banheiro masculino, não tem energia. Aqui a gente pode ver, não tem, aqui não é ocupado por nada, porque não tem vaso. As pias não tem torneira, aqui não tem vaso, é um buraco. Não tem descarga. Não tem descarga, as portas são todas quebradas e aqui é a mesma coisa. E a gente foi notificado de que essa situação já estava sendo solucionada e que o recurso já tinha entrado e que as reformas do banheiro já estavam começando essa semana. E as aulas voltaram e nada disso aconteceu. Everton da Cruz, sou professor aqui no Centro José Joaquim Barbosa, em Siriri, e apesar de todos os tropeços, né, dessa escola tempo integral, por falta de estrutura, falta de professores também, banheiros, como vocês viram lá, não tem descarga, mas tem ar-condicionado, uma grande contradição, né? E aqui, como vocês estão vendo, essa pequena horta que foi oferecida na nossa disciplina eletiva, a horta da escola. Cultivar e comer é só aprender, é eu, o professor José Wagner, de Geografia, que trabalha com esses alunos. É toda quinta-feira, são 2 aulas seguidas, e daí nós temos uma parte da aula teórica sobre a importância de estar plantando essas hortaliças com adubo orgânico, claro, né? Então a gente vai mostrando para ele a necessidade que os remédios se encontram na alimentação, né? Os remédios se encontram na alimentação. Porque você vê que eles comem muito, mas comem muito mal essa geração. Tomam muito refrigerante, tomam muito suco com conservante, porque o suco que é oferecido aqui pelo Estado é uma vergonha, né? É uma vergonha, broa, com goiabada. Quanto tempo essa goiabada fica naquela broa? Então, imagine, você está produzindo doentes dentro da escola, né? Essa alimentação inadequada, completamente inadequada. Diante dessa condição que hoje o ensino médio integral tem na sua escola, você estaria hoje no ensino médio integral? Não, estaria no regular. Por que você estaria no regular? Pela falta de estrutura, essa escola não tem estrutura nenhuma para ser ocupada por 103 alunos o dia todo. A gente não tem estrutura no banheiro, na sala de aula não tem estrutura, não tem alimentação adequada e a gente passa o dia todo aqui, sem estrutura nenhuma. Muito bem, como você pode ver no programa de hoje, a Semana dos Professores e Professoras foi muito agitada. Nós vamos ficar de atalaia acompanhando os últimos desenvolvimentos desse processo para garantir a recuperação da carreira. A gente vai ficando por aqui, mas volta no próximo sábado, se Deus quiser, e Ele há de querer. Tchau, pessoal! Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor.